Bom, Arthur, o teorema de Pitágoras, ele é aplicado no triângulo retângulo. Veja que a professora desenhou um aqui, ó. O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, que é esse que a professora destacou agora com o quadradinho e o pontinho. Tá vendo? Esse ângulo, ele mede 90 graus. Por isso que o nome dele é triângulo retângulo. Os três lados do triângulo têm nomes especiais. Por exemplo, esse lado aqui, que é maior, que eu fiz dois risquinhos, ele é chamado de hipotenusa, correto? Os outros dois lados aqui eu chamo de cateto. Cateto e cateto, ok? Tem umas letrinhas do alfabeto que representam esses três lados. A hipotenusa, por exemplo, ele é representado pela letra A. Os outros dois catetos são o B e o C. O que o teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa elevada ao quadrado, ou seja, o A ao quadrado, é igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um triângulo que tenha lados 5, 3 e 4. Eu vou substituir esses números no lugar das letras. Ó, o A, ele vale 5. Então, no lugar do A, eu vou pôr 5 ao quadrado, ó. Isso aqui é só para você verificar como o teorema de Pitágoras serve para o triângulo retângulo, tá? O B vale 3, então eu vou colocar 3 ao quadrado. Repete sinal de mais. E o C é o 4, então fica 4 ao quadrado. Então, eu tenho 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver essas potenciações. O que quer dizer 5 ao quadrado? 5 vezes 5. Então, isso vai dar 25. O 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. E o 4 ao quadrado é 16. Então, ficou 25 igual a 9 mais 16. 9 mais 16 é 25. Então, aqui fica uma igualdade, 25 igual a 25, ou seja, eu provei que o teorema de Pitágoras se aplica no triângulo retângulo. Esse teorema, ele é aplicado para você determinar a medida de um dos lados do triângulo. Por exemplo, lá no exercício 5 da página 7, tem na letra A o triângulo retângulo, certo? Daí, aqui mede raiz quadrada de 61, aqui mede 6 e aqui mede x. Aí, ele pede para você determinar o valor desse x, tá? Só que você tem que identificar qual é a hipotenusa e quais os outros dois que são os catetos. Como é que você vai fazer para saber qual é a hipotenusa? Sempre o lado que tiver de frente para o ângulo reto aqui, ó. Então, esse lado aqui, ele tá de frente para o ângulo de 90 graus. Então, ele é a hipotenusa, ou seja, a raiz quadrada de 61, que é a medida do lado, é o A. O x pode ser o B e o 6 pode ser o C. Por que eu disse que pode ser? Porque tanto faz a ordem do B e do C, tá? Então, agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é o raiz quadrada de 61, então eu vou pôr entre parênteses aqui, ó, porque é uma raiz, e elevar ao quadrado. O B ao quadrado vai ficar x ao quadrado, mais o C ao quadrado, que vale 6. 6 ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, significa raiz quadrada de 61 vezes raiz quadrada de 61. Ou seja, é como se eu fizesse, por exemplo, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Lembrando da propriedade da radiciação, que eu multiplico as raízes. Então, fica a raiz quadrada de 25, certo? O que vai dar 5. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma raiz quadrada elevada ao quadrado, dessa forma, o que eu faço? Eu corto 2 aqui, que é o expoente e o índice da raiz, e tiro da raiz, fica só 5. É a mesma coisa aqui no caso da raiz quadrada de 61 ao quadrado. Eu vou cortar o índice da raiz com o expoente 2
e vou tirar o 61 da raiz, ó. Que daí eu tô poupando o trabalho de fazer 61 vezes 61 para tirar a raiz quadrada dele de novo. Então, vai acabar dando 61. Então, eu tiro direto, ok? Então, eu tenho que 61 é igual a x ao quadrado mais 36. Como eu quero o valor de x, eu vou deixar tudo que tem antes do sinal do igual para depois e o que tiver depois do sinal do igual para antes, porque eu quero passar o x para antes do sinal do igual. Eu vou trocar de lugar, ó. Só vou inverter, na verdade. X ao quadrado mais 36 igual a 61. Então, eu vou isolar o x ao quadrado passando 36 para o outro lado com o sinal trocado. Eu vou fazer x ao quadrado igual a 61 menos 36. X ao quadrado eu repito e aqui eu faço a subtração. 61 menos 36. Aqui eu empresto, 6 vale 5, né? 11 menos 6 é 5, 5 menos 3 é 2, ou seja, x ao quadrado é igual a 25. Só que eu não quero o valor de x ao quadrado, eu quero o valor de x. Como é que eu vou determinar isso? Eu vou transformar isso numa raiz, porque o contrário da potência é a raiz quadrada. Né? No caso do expoente 2, né? Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 25. Ou seja, o x é igual a 5. Certo? Se eu não tenho a hipotenusa, vamos supor aqui outro exemplo. Vou fazer outro triângulo aqui. Agora, a hipotenusa que eu não tenho, que é x, tá? Eu vou pegar aqui, valer 20. Vamos supor. E aqui vale 16, tá? Então, agora, esse aqui é a hipotenusa e os outros dois são o B e o C. Eu vou aplicar de novo o teorema de Pitágoras para calcular a medida do lado desconhecido, que é o x, certo? Nesse caso agora, a hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo reto, vale x. Então, eu vou substituir aqui, ó, no lugar do A, eu vou pôr x ao quadrado. No lugar do B, eu vou pôr 20 ao quadrado. E no lugar do C, eu vou pôr 16 ao quadrado, tá? X ao quadrado, eu vou repetir e eu vou calcular essas potências. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, o que dá 256. Então, x ao quadrado é igual a 400 mais 256, o que vai dar 656, correto? Aí, eu vou fazer x igual raiz quadrada de 656. X igual. Como eu não sei a raiz exata, né, eu não sei de cabeça, o que eu faço? Eu faço a fatoração. 656, eu vou fatorar por 2 lá. Vamos ver, metade de 600 é 300. 328, ó. Aí, eu vou dividir por 2 de novo. Dá 150 mais 164. 164. Aí, eu vou dividir por 2 de novo. O que vai dar 82. Que dividindo por 2 vai dar 41. Como 41 é primo, eu vou dividir por ele mesmo e vai chegar no 1. Aqui eu vou separar de 2 em 2, lembra? Então, vai ficar x igual 2 ao quadrado, deixa eu voltar para cá, vezes 2 ao quadrado vezes 41, que foi o que deu aqui na fatoração, tá? Ó, tem 2 vezes o 2, então é 2 ao quadrado. 2 vezes o 2 é 2 ao quadrado. Aí, eu vou fazer x igual, vou cortar esse 2 com esse 2 e eles vão para fora da raiz, lembra? 2 vezes 2, fora da raiz, ó, esses dois aqui, raiz quadrada de 41. X igual a 4 raiz quadrada de 41. Certo? Então, com base nessa explicação, Arthur, você vai fazer os exercícios lá que a professora pediu, tá? Qualquer dúvida no exercício, você manda para mim, que a data de entrega é até quinta-feira, tá? Então, tem hoje, tem amanhã para tirar dúvida, e quinta-feira de manhã ainda, porque eu acho que, se eu não me engano, é quinta à noite,
para entregar, tá bom? Não deixe de estudar, Arthur. Reveja o vídeo que a professora fez, pesquise também, veja vídeos no YouTube e sempre pergunte para a professora quando tiver dúvida, tá? Oh, Jesus.